Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Depois da CNN ter revelado as imagens dos atos do dia 8 de janeiro, mesmo após estas mesmas imagens terem sido colocadas sob total sigilo por parte do governo de Lula, o governo do PT correu rapidamente, até porque foi pego de calças curtas, para tentar isentar Lula de qualquer responsabilidade. E antes de qualquer coisa, já quero deixar muito claro que não estou afirmando absolutamente nada a partir de agora. Apenas quero levantar alguns pontos para nossa reflexão. Bora lá! No dia 18 de janeiro, portanto, apenas 10 dias após os acontecimentos, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista exclusiva para a jornalista da Globo News, a senhora Natuza Neri. Nessa entrevista, Lula afirmou o seguinte: presidente, eu gostaria de começar fazendo uma pequena viagem no tempo, voltar para o dia 8 de janeiro de 2023, há poucos dias, portanto. Quando o senhor se depara com aquelas imagens do Congresso sendo invadido, do Palácio sendo invadido, do Supremo sendo invadido, com pouca resistência, inclusive, em algum momento o senhor achou que poderia perder o controle do país? Não. Olha, primeiro, eu preciso só contar uma história que começou antes do dia 8, ou seja, que começou no dia 6. Na sexta-feira, eu tomei a decisão de ir a São Paulo, porque eu tinha deixado a minha casa sem ninguém, eu precisava ver a casa, como é que estava. E resolvi visitar Araraquara porque tinha tido uma chuva muito grande, tinha feito um buraco muito grande numa estrada e tinha morrido 6 pessoas da mesma família dentro do carro que foi levado pela enxurrada. E quando eu estou em Araraquara, eu começo a saber das notícias. Começo a saber da notícia, fui para a sede da Prefeitura de Araraquara, fiquei acompanhando pelo computador e as imagens, e eu liguei para o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GCNI, e eu dizia: ô ministro, onde é que estão os soldados? Porque eu não via soldado. Eu só via gente entrando, eu não via soldado reagindo, Sabe, ele dizia que tinha chamado soldado, ou seja, e esses soldados não apareciam. Eu fui ficando irritado porque não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o Palácio do Presidente da República e, na verdade, eles não quebraram para entrar, eles entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do palácio abriu a porta para eles, só pode ter sido. Houve conivência de alguém que estava aqui dentro. Então, eu liguei para o Flávio Dino, conversei com o Flávio Dino e decidimos, então, me propuseram fazer uma GLO, eu falei: não vou fazer. O senhor apoia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, que foi já... Não. Por quê? Quero te dizer o seguinte, olha, nós temos instrumento para fiscalizar, sabe, o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. Sabe, nós não precisamos disso agora. Tem um clássico de que governos não gostam muito de CPI porque você sabe como começa, mas não sabe como termina. Isso é verdade, porque eu reivindiquei muito a CPI. Isso é verdade, você sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina. Quando o senhor era oposição. O que nós podemos investigar numa CPI que a gente não possa investigar aqui agora? Nós estamos investigando, tem 1.300 pessoas presas. Nós estamos ouvindo depoimento, estamos pegando o telefone celular, nós temos filmagem, sabe, das câmaras que mostra quem participou, quem não participou. Sabe, nós sabemos quem foi negligente e quem não foi negligente. Nós já temos uma coisa, ou seja, o que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI? Eu, sinceramente, é uma decisão do Congresso Nacional, não é minha. Portanto, os partidos políticos na Câmara e no Senado é que vão decidir. Mas se por acaso eles me pedissem um conselho, sabe que é difícil pedir conselho, eu dizia: não faça o CPI, porque não vai ajudar. Bom, vamos lá. Você prestou atenção nestas falas de Lula, repito, feitas no dia 18 de janeiro deste ano. Ele deixa muito claro
de que ele teve acesso às imagens, de que ele viu as imagens internas do palácio do dia 8 de janeiro de 2023 e de que inclusive o governo já estava juntamente com as polícias determinando a responsabilidade de cada uma das pessoas, ou seja, daquelas que participaram ou mesmo daquelas inocentes. E Lula inclusive dá detalhes importantes que a própria CNN revelou durante as imagens divulgadas. No caso, o momento em que funcionários do palácio abrem as portas para que manifestantes entrassem. Lula detalha outro fato importante que a CNN conseguiu demonstrar nas imagens divulgadas. No caso, quando Lula fala de que as tropas estavam se retirando, de que ele ligou para o ministro Flávio Dino, de que ele ligou para o ministro do GSI, o que pediu demissão, o senhor Gonçalves Dias, perguntando aonde estavam os soldados, por que as tropas estavam se retirando. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Bom, e agora que nós recordamos estes fatos, eu quero te mostrar uma entrevista que aconteceu há poucos dias atrás do Lindenberg Farias, o petista que é um dos principais porta-vozes do governo do PT. A participação dele tem que ser investigada. Eu acho que houve uma quebra de confiança total. O presidente Lula pediu as imagens, foi informado de que não tinham as imagens porque o sistema não estava funcionando. Eu acho que tem que ser investigada. É no mínimo uma postura branda para uma situação grave como aquela. Eu vi um integrante do GSI dando água para os invasores. Né? O presidente não sabia, então? Não, o presidente, na verdade, não sabia. O presidente pediu as imagens e disseram que as imagens... Pediu as imagens que as câmeras, que as imagens não existiam porque o sistema de câmeras não estava funcionando. Então, houve uma perda de confiança. A quem esse general G. Dias estava querendo proteger? Talvez a própria a omissão ou a colaboração. Eu não sei dizer se é a omissão ou colaboração dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional naqueles atos de 8 de janeiro. Essa CPI não amedronta o governo em nada. Nada. É claro que o governo, no começo, eu volto a argumentar, queria estar focado na aprovação das propostas, dos projetos. Nós temos discussão de reforma tributária, nós temos discussão do arcabouço. Mas a partir do que aconteceu agora, o que a gente tem que fazer é preparar e ir para a ofensiva. Eu estou convencido, e volto a repetir para vocês, vai ser o maior tiro no pé dessa base bolsonarista. Vai ter deputado bolsonarista aqui dentro que vai ser caçado, porque financiaram, porque incitaram, porque organizaram caravanas. E isso pode chegar no próprio Bolsonaro. Opa, pera um pouquinho aí. É isso mesmo que a gente acabou de escutar. Lindenberg Farias deixa muito claro de que o GSI tinha informado para o senhor Lula de que as imagens não estavam disponíveis, de que o sistema de câmeras não estava funcionando, portanto não seria possível disponibilizar tais imagens. Mas como que Lula afirmou 10 dias depois dos atos, repito, mais uma vez, no dia 18 de janeiro para a TV Globo, de que ele teve acesso às imagens, de que ele viu o que tinha acontecido. Ele, inclusive, Lula cita trechos das filmagens que a CNN revelou, do cara abrindo a porta, das tropas se retirando. E outra coisa importante que precisamos destacar aqui é como que Lula conseguiu decretar sigilo integral sobre todas as imagens dos atos do dia 8 de janeiro. Se as imagens não existiam, conforme o GSI tinha informado para Lula na época e Lindenberg Farias relembrou. Bom, e diante disso, é muito importante que sigamos apoiando a criação desta comissão de investigação, a mesma CPMI que o Lula, nessa entrevista que assistimos aqui para a TV Globo, na época afirmou de que era totalmente contrário. Aí vem o governo do próprio Lula, a mando do Lula, provavelmente, e começa a ofertar cargos de médio até de alto escalão para que deputados e senadores viessem a retirarem as suas assinaturas. Portanto, eu acho que pode ter alguma coisa que o governo está tentando esconder. Mas algo muito importante também que eu quero pontuar aqui é de que os deputados e senadores da oposição, da direita, precisam finalmente se unir e colocarem seus representantes na comissão, ou seja, liderando
à presidência, a oposição tem que estar na vice-presidência, na relatoria, nos cargos diretivos desta comissão, porque se colocar Renan Calheiros, se colocar Randolfo Rodrigues, Omar Aziz, toda essa turma, que é o que eles querem, eles vão fazer o mesmo circo que eles protagonizaram há pouco tempo atrás, aonde aliados do PT ficaram totalmente incólumes no relatório. Só para vocês terem uma ideia, em meio a essa situação de saúde que nós vivenciamos, tivemos governadores, pessoas ligadas ao consórcio do Nordeste, que, pelo fato de terem ligações com Lula, com o PT e com partidos aliados, não foram incluídas no relatório, simplesmente passaram em branco. O único governador colocado no relatório foi o do estado do Amazonas, que tem uma briga política com o Omar Aziz, que também é do estado do Amazonas. Só isso e nada mais. Então, para que esta comissão não se transforme em circo, para que a verdade seja revelada, para que a democracia seja efetivamente defendida, nós precisamos de que um trabalho sério seja devidamente realizado. Bom, e depois de eu ter levantado essas reflexões, a conclusão fica com você. Agora, vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.